Debate Democrático, com Julimar Silva. Boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais, você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até às 2 da tarde tem Debate Democrático aqui pela sua TV Sinal Verde Caxias, canal 3. Nós somos afiliados à rede Record de Televisão. Muito obrigado e a gente vai destacar no programa de hoje os discursos, o que as autoridades desse país, principalmente o governo do Maranhão, Flávio Dino, vamos destacar o discurso também feito à nação brasileira pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e também, que é do Congresso Nacional, na realidade, e também a presidente Dilma Rousseff, que este ano, pela primeira vez na história, a gente percebe que, pelo menos desde quando os discursos passaram a ser veiculados pela televisão, um presidente da República se dirige à população pela internet. Dilma teve suas razões, muitos acreditam que seja em razão do contexto atual, das pressões, e em razão disso ela fez o discurso pela internet. Mas você vai ver o que foi dito pela presidente, o que o discurso dela tem a ver com o que o Flávio Dino disse e com o que o Renan Calheiros disse, que é o presidente do Congresso Nacional. Você já vai acompanhar isso e muito mais. Manifestação durante a semana aqui em Caxias, os educadores foram manifestar contra a terceirização, tem que vir pelo menos de algum lugar. A gente não percebe que esse assunto é discutido em alguns setores, na Câmara o assunto não entrou ainda, e os professores foram para a rua manifestar. É importante que a gente entenda, eu estou percebendo o seguinte, a população está alheia ao projeto de terceirização. Ela não está sabendo o que vai impactar na vida dela. Os políticos estão discutindo e nós só estamos olhando sem saber o que está acontecendo. É importante que a gente se informe sobre o assunto, porque ele vai repercutir na vida de cada um de nós, trabalhadores. Inclusive, nós que estamos falando aqui todo dia, o jornalista tem que começar a informar a população também, porque a atividade pode sofrer caso passe a terceirização, a atividade jornalística. E você vai entender por quê já. Na hora do discurso dos presidentes aí e também do governador, a gente vai entrar nesse assunto. Você vai acompanhar uma matéria especial também sobre o reajuste dado aos policiais, a solenidade do Dia do Trabalhador, que foi dito em Caxias. Vamos repercutir já o caso da Carmozina Coutinho, que a maternidade foi exibida em rede nacional essa semana, falando da situação da morte de bebês na maternidade. Nós vamos falar disso aqui, no nosso programa, ok? E vamos saber o que o município vai fazer depois disso. Tem uma reportagem que foi produzida dando os indicativos do que pode ser feito para melhorar essa situação. Nós vamos falar disso agora, no debate democrático. Inclusive, o editorial de hoje é exatamente sobre essa questão. Eu vinha pensando muito para falar nesse assunto. Porque nós estamos diante, veja bem, quando eu saio de casa todos os dias, eu elevo meu pensamento a Deus para que a minha atividade, aquilo que eu vou fazer todo dia, seja pautado dentro da ética, dentro da verdade, e que, às vezes, no jornalismo, a gente faz isso mais, às vezes menos. Mas que ele nos dê o norte para saber julgar as situações e, principalmente, fazer com que o trabalho jornalístico seja feito dentro daquilo que a gente acredita que seja o correto, né? Então, uma situação, inclusive eu trago aqui para esse editorial uma fala muito oportuna do Cláudio Abramo. Cláudio Abramo é um estudioso do jornalismo e ele diz o seguinte: a ética do jornalista é a ética do cidadão. Ou seja, antes de ser jornalista, comunicador das informações, eu sou um cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão é aquele que está na cidade,
É a pessoa que vive e convive com as dificuldades, com as soluções dos problemas do município. É esse que é o cidadão. E que ele participa intervindo positivamente, dando sugestões, fazendo suas ponderações, suas críticas, no sentido de melhorar a atividade pública. E nós estamos, e eu estou nesse momento comunicando a você através de uma concessão pública, que é uma televisão, certo? Dito isto, eu quero me reportar à reportagem que foi feita aqui em Caxias sobre a maternidade Carmozina Coutinho. Uma maternidade que recebe mais de 40 pessoas de mais de 40 municípios e que foi em rede nacional divulgada através da Rede Record de televisão no programa Repórter Record Investigação na última segunda-feira, dia 27. Este programa colocou o que vem acontecendo no município no sentido de mostrar, e mostrou com muita propriedade, com muita investigação, porque o programa fez jus àquilo que ele se propôs, mostrando a situação atual da maternidade Carmozina Coutinho. E foi dito lá que as mortes que ocorrem aqui na maternidade, elas estão acima da média nacional. Está em torno de 35 para 1.000 nascidos vivos. Preconiza-se nacionalmente 14, 15 no máximo. Então a gente percebe que particularmente, eu agradeço a Rede Record por ter vindo a Caxias. Por quê? Porque nós precisamos saber, mesmo que seja através dos olhos de outras pessoas, onde estamos, de que forma estamos, como nos encontramos e o que precisamos fazer para melhorar. Essa reportagem para mim foi esclarecedora e nos mostra exatamente o que precisamos fazer para avançar. A maternidade Carmozina Coutinho, por um pacto realizado entre os municípios, ela é uma maternidade que recebe uma demanda de uma macro-região. Existem responsabilidades, tanto dos municípios que mandam os seus pacientes para cá, como do município de Caxias, perante esses municípios, prestar um bom atendimento. Tem que prestar um bom atendimento. Os funcionários que estão lá, e assim todo o município. Os recursos têm que ser investidos para prestar um bom serviço. O que foi evidenciado é que a maternidade enfrenta problemas. Nós não podemos, atenção às autoridades do município de Caxias. Não vamos levar esse alerta que foi dado pela Rede Record, não vamos cair nesse risco que quase sempre a gente corre quando uma TV nacional vem mostrar as questões de Caxias. Vamos encarar esta reportagem como um alerta para que possamos abrir os nossos olhos e não apenas como mais uma invenção do lado opositor político. Gente, está morrendo gente ali na maternidade. Tem gente morrendo lá e tem procedimentos que precisam melhorar. Nós temos que colocar isso em mente. Esforços precisam ser concentrados no sentido de resolver ou de amenizar essa situação. Que o fato de uma pessoa morrer é grave, imagine mais de 100. Então, dito isto, eu quero colocar a seguinte situação. A saúde nesse país é municipalizada. Então, os problemas e as soluções têm que saírem dos municípios. Então, o secretário de saúde de Caxias, na minha avaliação, ele precisa juntar forças com os demais municípios que hoje compõem a macro-região de Caxias e que Caxias dá assistência. O governo do estado se manifestou na reportagem dizendo que, desde que assumiu, os recursos vêm sendo repassados. Ou seja, a situação política é outra hoje. E nós esperamos que os investimentos ocorram para que situações como essa não sejam evidenciadas, porque os números, eles saem de Caxias, não são dos municípios que enviam os seus municípios para cá. Então, se nós somos credenciados para ser macro-região, vamos ser uma macro-região, mas que consiga responder a essa demanda. Ou então, nós dizemos,
não temos condições de fazer macro-região, de sermos a macro-região e de receber os pacientes. Nós temos que encarar essa reportagem com muita responsabilidade, porque eu não vi problemas na reportagem, do ponto de vista da construção da reportagem. O que eu vi foi um grande alerta, porque eu vou dizer aqui uma coisa, nós somos seres humanos, mas às vezes nós esquecemos isto, quando construímos uma verdade que não condiz com a realidade. Então eu chamo a atenção, e esse programa aqui, o nome é Debate Democrático, não é por acaso. Não é por acaso. Esse programa começou na internet, foi criado um portal de notícias para ser debate democrático. E nós vamos colocar as informações aqui. Então nós temos um problema e as soluções precisam ocorrer. Ou vai continuar morrendo gente na maternidade Carmozina Coutinho. Nós precisamos encarar a realidade. Existe um problema que precisa de solução. Se acharem ruim o que eu estou falando aqui, eu coloco o programa à disposição da emissora. Mas eu, como cidadão, não posso assistir Caxias sendo mostrado em rede nacional e ficar calado como se nada tivesse acontecendo. Eu me solidarizo às mães que perderam seus filhos até agora na maternidade Carmozina Coutinho. Se este programa não for ao ar no próximo sábado, vocês já sabem por que foi. Está no ar o debate democrático. Muito bem, estamos continuando o programa Debate Democrático. Inclusive, vamos exibir agora uma reportagem que foi feita aqui pela TV Sinal Verde, mostrando números relacionados à maternidade Carmozina Coutinho. O município se manifesta diante da situação mostrada em rede nacional. Roda a matéria. Os números são estarrecedores. Tecnicamente, uma reportagem séria. Diferente do CQC que armou um circo. O problema é o tempo. O repórter Record veio a Caxias em janeiro. Em 2014, a maternidade Carmozina Coutinho, responsável pelo atendimento de 48 municípios, com a população somada de 1.300.000 habitantes, fez 3.422 partos. Desse número, 2.541 foram gestantes de Caxias e 881 de outros municípios. Segundo o Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2014 foram registrados na maternidade 114 óbitos neonatais, sendo 35 de bebês de Caxias e 79 de outros municípios. Dos 79 óbitos de outros municípios, 40 bebês não nasceram na maternidade, foram levados para o Carmozina após o parto em outras localidades. De janeiro para cá, muita coisa mudou. A nova conjuntura política permitiu à Prefeitura de Caxias fazer várias mudanças na Carmozina Coutinho, como explica a diretora da maternidade. Uma prova disso são os ciclos de capacitações que nós já estamos recebendo, tá? Capacitações em reanimação neonatal, capacitação em controle de infecção hospitalar, capacitação para a introdução de alguns medicamentos, alguns incrementos que são importantes dentro da assistência à criança. Até o procedimento para receber as gestantes mudou na Carmozina. Hoje, toda mulher que chega na maternidade, ela é recebida por uma equipe multiprofissional, ela é recebida por um assistente social, ela é conduzida ao atendimento. Lá, ela tem acesso a um enfermeiro que faz toda essa triagem da mulher, faz uma classificação da mulher de acordo com o grau de urgência e emergência que ela se encontra. Mas a própria diretora admite, ainda há muito o que fazer. Sem dúvida alguma, nós temos que avançar muito ainda, tá? Para você prestar uma assistência de qualidade, além de todo esse apoio que nós estamos recebendo agora, nós precisamos também de alguns incrementos no que diz respeito a materiais e equipamentos, que embora nós tenhamos evoluído, o nosso quantitativo ainda
não é o ideal, de acordo com as portarias ministeriais. A Prefeitura já solicitou ao Estado equipamentos de ponta que serão utilizados na atenção à criança e à mulher. O quadro de profissionais da maternidade também foi ampliado nos últimos 2 meses, com a contratação de 2 plantonistas obstetras 24 horas, 2 plantonistas neonatologistas 24 horas, 2 fisioterapeutas, 11 enfermeiros e 3 assistentes sociais. Todos os profissionais da saúde lotados na maternidade, antigos ou recém-contratados, receberam capacitação para melhorar o atendimento. O secretário da Saúde no município explica que o próximo passo será integrar o serviço de alta complexidade da Carmozina com a atenção básica, o que, na avaliação dele, vai ajudar a diminuir ainda mais a mortalidade infantil. A gente tem que ter uma atenção básica em sintonia com a maternidade Carmozina Coutinho. E isso aqui a gente já está fazendo. Nós estamos fazendo curso de capacitação para envolver este profissional da atenção básica com o profissional da média complexidade que trabalha aqui na maternidade Carmozina Coutinho. Então, isso é mais um avanço. E temos, com certeza, tendo apoio do Estado e do Ministério da Saúde através da apoiadora do Ministério da Saúde para o Norte-Nordeste, que é a doutora Benta. Muito bem, está aí. Nós acompanhamos, porque o que a gente vê na reportagem é uma versão do município a respeito do que acontece na maternidade. É claro que precisamos avançar, está óbvio isso. Eu espero que essa mensagem dita pelo secretário de Saúde, Vinícius Araújo, seja também despertada em cada secretário, para que não deixem também de fazer o seu trabalho e sua lição de casa. Inclusive, eu quero aqui destacar, hoje há um incentivo do governo federal em incentivar partos normais. Entenda, partos normais, tanto no setor público quanto no setor privado. A saúde pública hoje está operando, entenda bem, isso em todo o Brasil. São números nacionais, isso que eu vou falar. Hoje, 40% dos partos realizados no SUS, ou através do SUS, no Sistema Público de Saúde, correspondem a 40%. Isso quer dizer que de cada 100 mulheres, 40 resolvem fazer um parto cesárea. Ou seja, nós estamos distante daquilo que estabelece a Organização Mundial de Saúde, que diz que nós temos que ter, que o Brasil deve chegar a 14%, entre 14% e 16% ali, para ficar na média, naquilo que se preconiza em nível mundial. Por quê? Porque o parto normal, inclusive eu cheguei a fazer um programa sobre isso, discutindo essa questão do incentivo ao parto normal, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar, que é a privada, dos planos de saúde. Porque o que acontece? Os planos de saúde hoje fazem esse atendimento da mulher gestante e 84% dos partos realizados na saúde suplementar ou privada são cesáreas. Tudo bem, muitas mães têm dinheiro, pagam, outras não tem como fazer. Melhor, no caso da saúde privada tem que ter dinheiro para pagar, tem que ter o seu plano de saúde. Mas os riscos são maiores. A mãe pode, inclusive dizem que as mães preferem fazer a cesariana porque podem exatamente programar até o dia do nascimento do filho. Eu quero que o meu filho nasça no dia em que Jesus nasceu, no dia das crianças. Tá? E aí ela pode programar e através da cesariana. O grande problema disso, sabe qual é? É que você, inclusive dizem que o parto não é feito pela mãe e nem pelos médicos, é pela própria criança. A criança, ela sabe a hora que... Existe um processo natural em que a criança tem o momento certo de nascer. Então, no momento em que a saúde suplementar diz que, ou segue um pedido da mãe dizendo, eu quero que meu filho nasça tal dia, você está quebrando um ciclo natural. E a criança pode nascer com vários problemas. Ansiedade, outras coisas, né?
outras sequelas, podem sofrer sequelas diante disso. Então, existe um movimento que defende o parto normal. E nós precisamos avançar nisso aí também. Por uma série de razões. Acontece que o parto normal, ele é mais demorado. Imagine que uma mulher pode iniciar um trabalho de parto hoje, mas só ter o filho amanhã. Então ela vai ficar naquelas dorezinhas, né, que é típico desse momento, até amanhã. E aí muitas mães não querem passar por isso, e por isso resolvem ter o filho através da cesárea. Então, gente, a questão é muito delicada. Seguir os protocolos que dizem que o parto normal é mais indicado e é mais seguro, tanto para a mãe quanto para o filho, não é fácil, porque nós temos uma demanda cada vez maior para a estrutura cada vez de menos. Imagine que uma cidade como Caxias, ou Codó, ou Coelho Neto, teria que estar aparelhada para ter maternidade suficiente para tanta gente que nasce. Então, para que você possa acelerar ou tentar atender o máximo de mães possíveis, muitas vezes se recorre na saúde pública ao parto cesáreo, né, através da cesariana. E isso muitas vezes causa morte. Eu não estou dizendo que isso é o que seja o causador da maternidade Carmozina Coutinho. Não é bem isso. Existe também um acompanhamento, tem que ter um acompanhamento correto do pré-natal. Então tem que ter uma série de coisas envolvidas. Falta estrutura, é preciso crescer. Nós teríamos que ter 2 Carmozinas funcionando para dar atendimento a mais de 1 milhão de pessoas, né? Então é muita gente para pouca estrutura. A gente tem que reconhecer isso, pelo amor de Deus. E se o secretário, eu faço o convite ao secretário Vinícius Araújo, se ele quiser conversar com a gente aqui sobre o assunto, o programa está aberto, né? E se eu não tiver no próximo sábado, que ele converse com outros apresentadores sobre o assunto. O que não podemos deixar é de explicar, inclusive, gente, entendam bem, nós vivemos um período de transição na atualidade. Nós estávamos vivendo, até o século XX, um momento em que as informações não circulavam, que era possível esconder as informações. Do século XX para cá, com a popularização maior da internet, com as leis de acesso à informação, de transparência, as coisas circulam, as informações circulam. Se não circula no município, circula no governo federal, no estadual, em outros estados, não fica. Você está acompanhando essa crise, muitas informações, muita crise política, muito da crise política atual, ela foi criada na internet. O Wikileaks está aí para mostrar isso. Os escândalos da Petrobras estão aí para mostrar isso. Esses escândalos que muitas redes de televisão nacional, que é o escândalo do HSBC e mais de 8.000 empresários, sonegando imposto ao governo federal, a nós, dinheiro que deveria ser investido no Brasil. Esse escândalo foi denunciado através da internet. Gente, nós estamos vivendo um contexto diferente do que nós vivemos no passado. Um contexto atual de transparência. Aliás, câmaras municipais, prefeituras, secretarias que não têm seus dados compartilhados, dizendo o que estão fazendo, daqui a pouco, ou a gente começa a fazer isso, ou daqui a pouco seremos forçados a fazer isso. Porque as informações precisam circular. E uma população que não vê o fruto do seu imposto sendo aplicado, ela se incomoda. E nós temos que mudar a nossa mentalidade, o tempo é outro. A política, a economia mudou, nós temos que avançar.
Nós não podemos ficar presos numa gaiola, como um passarinho aí, manipulado. Não é assim que funciona. Nós vamos exibir agora aí uma reportagem, inclusive o secretário destacou algo interessante aí, o secretário de Saúde, Vinícius Araújo, que é investimento na saúde, na atenção básica. A atenção básica, que inclusive foi inaugurado ali uma unidade básica de saúde, uma UBS, no campo de Belém, nós vamos ver essa reportagem. E por que é importante investir na atenção básica? São problemas que deixam de ser levados para os hospitais de média e alta complexidade. Roda a matéria. A unidade de saúde básica inaugurada fica no bairro Campo de Belém. Segundo a coordenadora de atenção básica, o posto representa um atendimento para mais 4 bairros de nossa cidade. Ela é de suma importância porque ela vai acompanhar, né, as famílias dessa área descrita da unidade básica de saúde do Campo de Belém. Fora o Campo de Belém, a unidade também acompanha os bairros do Ponte, uma parte do Ponte, uma parte do Salobro, uma parte da Fazendinha. A unidade de saúde conta com 2 equipes da saúde da família e atendimento odontológico. O trabalho será realizado em um espaço de aproximadamente 350 metros quadrados, distribuídos em 5 consultórios, salas de vacina, de procedimentos, recepção para triagem, almoxarifado, banheiros e outras repartições. Agora começa-se um ciclo de inaugurações de mais 8 unidades, o que vai fazer um total de 40 unidades básicas de saúde. Mas a gente não vai parar por aí. Já conversei com a minha coordenadora de atenção básica, vamos fazer um levantamento para ver onde tem vazio assistencial, para que a gente possa solicitar do Ministério da Saúde a construção de mais unidades. Cerca de 30 profissionais, como médicos, enfermeiros, odontólogo, técnico de enfermagem, parte administrativa, além de outros funcionários, vão trabalhar no local em 2 turnos. Nada mais certo e prioritário do que oferecer um posto de saúde com qualidade. Então, o pessoal do Campo de Belém, ao invés de estar indo para o geral, ao invés de estar procurando outros bairros, agora vai ter um posto de saúde com atendimento odontológico, enfermagem, com tudo de primeira linha. O posto de saúde foi construído com recursos do governo federal em parceria com o município. Atualmente são 33 UBS em funcionamento na zona urbana e rural e mais 7 devem ser inauguradas este ano. Em relação à maternidade Carmozina Coutinho, o prefeito explicou no seu discurso que, em reunião no Palácio dos Leões, o governador se comprometeu em ajudar Caxias a resolver os problemas da Carmozina já a partir da próxima semana. E o governador disse: prefeito, hoje as finanças estão tão boas, eu ia ali trabalhar o Carmozina durante um ano, mas tendo em vista o que está acontecendo na mídia nacional, nós vamos, semana que vem, ter medidas concretas já. Muito bem. Está aí, mais uma vez, o prefeito foi provocado a tocar no assunto da maternidade Carmozina Coutinho. Prefeito, eu quero lhe receber também aqui no nosso programa. Se o senhor tiver disponibilidade, a gente vai formular o convite para o senhor vir aqui no nosso programa. Tem uma conversa diferenciada também. Conversar, tratar de outros assuntos, de outras áreas. O senhor está convidado. Não se acanhe não, o nosso programa está disponível aqui para ser colocadas as questões do município. E a gente acompanha, eu vou tocar num assunto que é muito típico do serviço público, na hora que eu for falar de terceirização. Inclusive, o assunto terceirização, ele está surgindo agora por uma questão, por outras questões, que eu já ouvi até de pessoas que assumem a atividade pública. Já a gente entra no assunto, ok? Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de colocar aqui, ler logo aqui essa atividade pública. Atenção, Jefferson Rafael de Souza Pinho. É para falar isso aqui da entrada, é? É para quê? Não, sua permissão foi encontrada. Tá. Eu falei era entrada. Atenção, Jefferson Rafael de Souza Pinho, sua permissão deve ser para dirigir. Foi encontrada. Entre em contato com a pessoa que encontrou a sua permissão. Atenção, note aí o telefone. 9901 5096. Atenção, Jefferson Rafael de Souza Pinho. Sua permissão foi encontrada. Entre em contato com a pessoa que
encontrou através do telefone 9901 5096. 9901 5096. 9901 5096, né? Então, já a gente vai para o intervalo, mas antes eu gostaria de colocar aqui essa reportagem que é sobre o reajuste a policiais. Você vai entender como esse realinhamento salarial vai acontecer. O investimento é alto, mais de 500 milhões de reais que o governo do estado vai investir até 2018 para que esse realinhamento salarial aconteça na Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil, além dos agentes penitenciários do estado. Roda a matéria. A tabela de porcentagem para o realinhamento salarial já será aplicada no próximo mês. Membros de carreira da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e agentes penitenciários receberão reajustes imediatos entre 5% e 19,5%. A medida provisória foi fechada após uma série de negociações entre representantes das categorias e governo, que vai reorganizar os custos para garantir o cumprimento da medida. Foi uma recomposição discutida com as categorias, com as representações, que foi muito bem trabalhada tecnicamente no governo, e o governador Flávio Dino vai inclusive determinar alguns cortes para poder fazer essa recomposição salarial dos servidores da área de segurança. Em 2015, os servidores terão aumentos superiores aos índices da inflação, garantindo impacto real nas finanças de 17.091 servidores ativos e inativos. Os militares já lutam pela reposição de perdas há anos e acreditam que para o primeiro ano de governo, o realinhamento condiz com a previsão orçamentária de 2015. Nós entendemos que para esse primeiro ano, a gente já está bem perto do que seria razoável para a categoria. No entanto, como a proposta do governo ela foi de 4 anos, as associações se reuniram e entendem que essa discussão precisa ser aprofundada. O realinhamento salarial dos servidores da segurança pública deve chegar a 88% até 2018. Mesmo com a medida provisória já encaminhada à Assembleia Legislativa, o governo não descarta novas negociações. Em nenhum momento impede que haja novas negociações por parte do governo e no cenário de melhoria econômica se possa novamente discutir. Não é algo fechado, mas por enquanto na nossa realidade atual foi o que foi possível ou quase impossível de ser feito. Inclusive, eu quero até destacar aqui que o esforço que está sendo feito, porque você chegar a ser ao governo do estado, que foi o caso do governador Flávio Dino, chega num estado que tem 40 milhões no caixa, com uma dívida de 2 bilhões de reais, e você, em pouco tempo, tomar as medidas que foram tomadas, criação do Mais DH, essa questão da direção de escola, que é uma decisão, se a gente for observar, muito de criatividade, que não envolve muito recurso, mas é de criatividade, né? A ideia de fazer as eleições nas escolas para a direção. Você também chamar policiais, anunciar concurso para professor, para a área de saúde, agora esse realinhamento salarial, dar o reajuste da educação para chegar aos patamares decididos pelo governo federal. Então são ações que a gente percebe que um grande volume de recursos vai ser necessário ser realocado de algum lugar. Então, coisas que aconteciam, a gente percebe. Tem até uma grande televisão do lado de São Luís, só para você ter uma ideia, o recurso público, como ele era, o desvio de finalidade do recurso público, inclusive para um determinado jornal lá da capital, recebeu milhões, 8 milhões de reais, me parece, de 8 para lá, eu estava olhando aqui a informação. E aí, uma empresa lá de televisão, todos os funcionários, quase que a maioria, a totalidade dos seus funcionários, estavam quase na folha, recebendo dinheiro do Estado, na folha de pagamento do Estado. Quando o Flávio Dino assumiu, que viu a situação, a maioria foi demitida. Porque é o serviço público mantendo o privado, uma coisa ilegal, imoral. Mas acontecia isso. Em Pedrinhas, a empresa que tomava conta da segurança em Pedrinhas
foi necessária a demissão de todas as pessoas de lá, porque os presos andavam com a chave do presídio na mão. Então é uma falta de vergonha, rapaz. Aí as coisas não acontecem, aí os presos fazem as rebeliões, tomam conta do presídio e ninguém sabe por que está acontecendo. Aí só denunciam, só dizem que se trata de mais uma rebelião. Os presos ficaram rebelados, mas a raiz da questão não era sanada. Então você pega um estado cheio de desmandos. Eu espero que os desmandos parem. É a minha expectativa como cidadão, né? E atenção, olha, só duas informações antes do intervalo. A Câmara dos Deputados aprovou a dispensa dos municípios, porque é o seguinte, os municípios esse ano deveriam assumir a responsabilidade sobre a iluminação pública. Muitos municípios não têm estrutura para fazer isso. Inclusive, isso gerou mais de 300 ações na Justiça que deram ganho de causa em primeira instância às prefeituras que disseram: nós não temos condições de bancar a iluminação pública. Há necessidade de terceirizar o serviço. É o argumento dessas prefeituras. Atendendo a esse argumento, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira, dia 28, a suspensão de parte da resolução 479 de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que repassava aos municípios a elaboração de projeto e implantação, expansão, operação, além de manutenção das instalações de iluminação pública. Ou seja, o projeto agora vai ser analisado no Senado, porque, se aprovado, os municípios não terão essa responsabilidade sobre a iluminação pública. Por enquanto não for sancionado pela presidente, os municípios são responsáveis pela iluminação pública. Está aí, uma decisão interessante. E atenção, gente, atenção você que atrasou o IPVA. Começa hoje, exatamente hoje, dia 2, a fiscalização para quem está com o IPVA atrasado. E o objetivo da ação é cobrar o licenciamento, o seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores, que é o IPVA, com débito, e essas situações serão punidas com multa. A fiscalização já inicia, atenção aí, viu? O bicho vai pegar aí para quem atrasou. É o que a gente tem a dizer, né? Porque a previsão, o estado do Maranhão tem mais de 1 milhão de veículos. A inadimplência chega a 20%. É muita coisa, né? Significa que 200 mil veículos estão deixando de serem recolhidos esses impostos. Né? Mais de 200 mil. Então, atenção, agora vai doer na carne. Melhor, vai doer no bolso. Dizem que é onde o ser humano mais sente, né? É no bolso. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o debate democrático. Moda Paraíba 2015 tem cores e flores para você e para sua casa.